Gestão da atividade leiteira. Inspirado em modelo australiano de produção, jovem casal é algo difícil de imaginar para quem produz leite. Tirar férias todo ano. Nós contamos essa história para você. Hantavirose no meio rural. Veja a medida de proteção para evitar a doença transmitida por roedores silvestres. Limpeza dos galpões é fundamental. E aprender tudo sobre a tansagem. Além de propriedades medicinais, ela é uma punk, planta alimentícia não convencional. Aprenda como consumi-la. Olá, sejam bem-vindos. Está no ar o SC Agricultura, programa de TV nacional da EPAGRE. O SC Agricultura fala agora sobre a hantavirose, uma doença transmitida por roedores silvestres. É muito importante saber as medidas de combate ao hantavírus, pois o local mais comum de ocorrência de casos é no meio rural. Veja por quê e o que fazer para evitar a doença. Olá, nós vamos falar agora de uma doença infecciosa grave causada pelo hantavírus, que está presente nos roedores silvestres. A hantavirose é transmitida por meio da urina, fezes e saliva desses roedores. A transmissão mais comum é a inalação de partículas presentes nesses excrementos, que acabam se misturando com a poeira nos locais fechados. A seguir, vamos ver as principais medidas para evitar a doença, que é característica do meio rural. Isso devido principalmente ao manuseio e armazenagem de grãos, madeiras e alimentação animal, tudo isso em locais fechados e com pouca ventilação. Mas olha, vale lembrar que a hantavirose ocorre o ano todo e tem registro em Santa Catarina desde 1999. Mas entre agosto e fevereiro, há aumento de casos em razão do armazenamento de grãos em galpões e paióis, o que acaba atraindo os roedores para perto das casas e das pessoas. Fique atento então a essas medidas de combate à hantavirose. Mantenha sempre limpo o local onde vivem os animais, recolhendo a sobra de comida. Caso não haja coleta regular dessa sobra, enterrar o lixo orgânico a pelo menos 30 metros das construções. Armazenar insumos de forma suspensa em estrados, pallets ou prateleiras, de preferência em depósitos afastados das casas. O mesmo vale para as pilhas de lenhas, sempre suspensas do chão. Procure também eliminar o empilhamento de equipamentos antigos. Manter as áreas em torno das casas, armazéns e depósitos sempre limpas, sem mato alto, pneus, lixo ou entulhos. A vegetação rasteira evita abrigo e proteção ao roedor. Isso porque há espécies que fazem toca no solo. O plantio de grãos deve ser longe da casa, feito no mínimo a 40 metros de distância da residência. Nunca descansar em locais fechados, onde ficam restos de alimentos e grãos. Ao limpar os ambientes fechados, deixe antes o local ventilar por pelo menos 1 hora. Depois, utilize máscara respiratória do tipo PFF3. O bloqueio de acesso também é importante. Faça a manutenção dos ambientes, principalmente com reparos a possíveis falhas estruturais, como aberturas e fendas, impedindo assim o acesso ao interior das construções. Monitore o ambiente e fique atento aos sinais. A presença de roedores é indicada pelo surgimento de fezes, urina, marcas de roeduras, manchas de gordura, aparecimento de trilhas, tocas e pegadas, além de sons e avistamento. Evite sempre contato humano com ratos silvestres, suas fezes e urina. Bom, em relação aos sintomas, eles podem aparecer até 60 dias após exposição da pessoa a um local contaminado ou situação de risco. Veja quais são os sinais. Febre alta, diarreia, náuseas e vômito, dor de cabeça, dor no corpo e abdominal e tosse seca.
A falta de ar e cansaço podem indicar um agravamento da doença. E essas foram então as informações e orientações para o controle de roedores silvestres e prevenção à hantavirose. Fique atento, coloque essas medidas em prática e cuide da sua saúde e de sua família. Até a próxima! No próximo bloco tem punks, plantas alimentícias não convencionais. Conheça as propriedades medicinais da tansagem. E tem ainda hoje pecuária leiteira. Será que é possível tirar férias na lida com as vacas? Com planejamento e disciplina, um casal mostra que sim. Fique com a gente, já voltamos. A tansagem ou tanchagem é uma planta bastante conhecida pelas suas propriedades medicinais. Ela é muito utilizada no preparo de chás e compressas. Mas o que muita gente não sabe é que ela também pode ser usada na nossa alimentação. Ela é uma punk, planta alimentícia não convencional. Os extensionistas da Epagre de Florianópolis ensinam a identificar e consumir essa planta. Hoje nós vamos falar da planta alimentícia não convencional tansagem. Para isso, nós viemos até aqui na unidade didática de Punk, que fica no Centro de Treinamento da Epagre, em Florianópolis. E quem vai explicar todos os detalhes dessa planta para a gente são os extensionistas Cristina Ramos Calegari e Altamiro Matos. No Brasil, a tansagem é muito conhecida como uma planta medicinal. E por isso que ela é considerada uma PANC, uma planta alimentícia não convencional, porque o uso na alimentação não é convencional para a maioria dos brasileiros. A folha da tansagem, quanto mais jovem, melhor para ela ser consumida, porque conforme ela vai ficando mais velha, ela vai ficando muito fibrosa e difícil para utilizar na alimentação. Ela é uma planta, como os outros vegetais verdes escuros, ela é rica em fibras, em ferro, em magnésio. As folhas da tansagem, ela tem essas nervuras aqui, longitudinais, que são bem fibrosas, né? Então, uma opção é puxar elas para tirar, e aí vai fazendo os cortes para puxar, ou então fazer ela bem picada, que se estiver bem picadinha, na hora de consumir não vai sentir. As folhas jovens podem ser consumidas em pequena quantidade cruas na salada, num mix, né, mix de folhas e outras verduras. Ou então ela também pode ser feita de uma forma cozida, feito um branqueamento, refogada, como se usa couve ou espinafre para recheios de tortas, de esfirra, enfim, né? Também é possível fazer uns chips de folha de tansagem, temperando ela com um pouco de azeite e outros temperos que a pessoa gosta e colocar no forno por cerca de 10 minutos, ela fica bem crocante, pode ser usado como um aperitivo ou também amassado e usar o pó por cima de outras receitas. E além das folhas, as sementes da tansagem também são comestíveis. Existe um produto na farmácia que se chama Psyllium, e o Psyllium ele é de uma espécie de tansagem que nós não temos aqui. Mas as sementes das espécies de tansagens que nós temos aqui em Santa Catarina e no Brasil, elas também podem ser utilizadas com a mesma finalidade. É mais ou menos como a gente utiliza a semente de chia e de linhaça, quando a gente tira aqui a sementinha, né? Ó, sopra a casca e aí sobra só essa semente pretinha. Essa aqui é a semente da tansagem. Para utilizar na alimentação, ela pode ser utilizada assim, em qualquer uma das receitas, ou como ela é uma semente mucilaginosa, como a chia e a linhaça, se a gente coloca ela de molho na água, ela solta essa mucilagem. E pode ser substituído a clara de ovo em receitas, por exemplo. Bem, então eu vou falar um pouco das características dessa planta, que é a tansagem. Vocês podem ver que é uma planta altamente rústica. Aqui ninguém plantou a tansagem, ela vem espontaneamente. É uma planta que não é exigente em solo, ela se multiplica sozinha e, portanto,
de muito fácil obtenção. É uma planta muito fácil de identificar, vocês já devem ter visto ela em vários lugares, porque ela nasce em beira de calçada, ela nasce no meio dos canteiros, como aqui. Enfim, ela está espalhada por toda Santa Catarina e por todo o Brasil. Existem umas pequenas diferenças de clima que fazem que o comportamento da planta seja um pouco diferente. Mas todas as espécies de tansagem que ocorrem no Brasil servem para a mesma coisa, do ponto de vista de nutrição e medicamentoso também. Elas pertencem ao gênero Plantago. O gênero Plantago tem uma curiosidade. O nome Plantago está relacionado à planta dos pés, porque essa é uma planta que ela não tem caule e está tentando se mostrar como se fosse uma planta dos pés. Aqui ela está na fase jovem. Quando adulta, ela vai ter espigas de 40 até 50 centímetros de altura. Ela normalmente nasce no final do inverno e vai começar a espigar quando começar a esquentar. Então é uma planta que dura de 6 meses mais ou menos e depois ela seca e morre. Suas sementes se espalham e ela nasce novamente na próxima primavera. Olha, o Escritório Municipal da EPAGRE de Florianópolis oferece cursos de preparo de punks. Se você se interessa pelo assunto, entre em contato pelo e-mail emflorianopolis@epagre.sc.gov.br. A seguir, gestão na pecuária leiteira. Com planejamento e tecnologia, é possível até tirar férias anuais, uma das atividades que mais exigem mão de obra. Saiba tudo depois do intervalo, não saia daí! A produção de leite é uma atividade praticada em todo o território nacional e envolve mais de 1 milhão de propriedades. Quem está na lida sabe bem que o trabalho é constante, todos os dias. Afinal, as vacas precisam ser ordenhadas. Por isso, os produtores dificilmente conseguem tirar férias na atividade. Mas será que isso é possível? É sim. Um casal do oeste catarinense implantou um sistema de produção que permite um bom descanso todo ano. Acompanhe. A gente costuma viajar para a praia, como os pais do André são lá de São Paulo, a gente costuma ir lá visitar eles também. Celis Gaspareto e o marido André Rego, do oeste catarinense, não abrem mão das férias, um merecido descanso depois de um ano de trabalho dedicado à produção de leite. Mas como conciliar férias com produtividade do rebanho? Um plantel de 42 vacas da raça Jersey e produção mensal de 25 mil litros de leite. E somente o casal trabalhando na atividade. A inspiração para um modelo diferenciado de produção veio de muito longe, de uma fazenda da Austrália, onde Celis e André se conheceram. Para mim foi em 2008, eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Austrália. Aceitei a oportunidade e fui. E lá fiquei por um tempo, trabalhando com gado de leite, vaca especialmente a pasto. Eu fui para a Austrália através de um intercâmbio agrícola em 2009. Após me graduar em medicina veterinária, eu buscava obter mais conhecimento na parte de manejo de fazenda. No país da Oceania, Celis e André ficaram fascinados com a eficiência da mão de obra e praticidade no manejo das vacas leiteiras. Lá, 2 pessoas dão conta de 150 vacas em lactação
e ainda podem ficar ausentes da propriedade por até 30 dias no ano, algo impensável na atividade leiteira praticada por aqui. Lá são propriedades de médio porte, é comparado a nós aqui, né? Ali 300 animais em lactação com 2, no máximo 3 pessoas tocando o negócio. Eu percebi que eles tinham baixo investimento em estruturas. Simples, né? Estruturas para a ordenha era simples, mas muito funcional, visando maior eficiência no trabalho da mão de obra, né? Então, a ordenha era rápida, o sistema de criação de bezerras era tudo no coletivo, instalações bem simples. A experiência adquirida na Austrália motivou o jovem casal a investir na atividade leiteira aqui em Santa Catarina. Desde 2012, André e Celes estão aplicando as tecnologias que viram por lá numa propriedade rural no interior do município de Xanxerê. O que eles buscam aqui é a produção de leite de uma maneira mais natural, com baixo investimento, boa produtividade e, no final das contas, qualidade de vida para o rebanho e para a família. Os 12 hectares da propriedade que estavam arrendados para a produção de soja passaram por uma transformação completa. Então, em 2012, quando começamos a propriedade, ela estava arrendada para a lavoura de soja. Nós não tínhamos pastagem, nem animais, nem cerca, nem estrutura alguma. Então, foi um período de muito trabalho, de nós dois. A gente começou com formação de pastagens, nós iniciamos com uma vaca, muita construção de cercas, iniciamos a construção da ordenha, né? Mas aí foi bem demorado, enquanto isso a gente ordenhou o balde ao pé com uma ordenha. Era muito demorado. Para ajustar a produção de leite com a melhor época de pasto, as vacas iniciam a lactação no outono. Isto significa dizer que a aparição de todas elas se dá no mesmo período. Para que isso aconteça, Celes e André promovem a chamada estação de monta. A estação de monta, então, é um manejo que consiste em a gente concentrar todas as fêmeas aptas do rebanho para estarem entrando em cio num determinado período do ano. Nós designamos 2 meses aqui na nossa propriedade, para elas estarem entrando no cio e emprenhando juntas. Eu vou ter 2 meses inseminando vacas. Após essa inseminação, após a confirmação da prenhez, a gente não tem mais manejo com elas até o período da secagem. Então elas ficam ali uns 6 meses que a gente, digamos assim, o trabalho fica bem mais leve. Foi esse ano que a gente adotou um sistema de terceirização da recria, né? A gente desmama as terneirinhas, elas vão ficar aqui na propriedade até 75 dias, mais ou menos. Desmamadas, elas seguem para outra propriedade para recria. Então, lá elas vão ser emprenhadas e retornam para a propriedade depois de prenhas, né? Entre fevereiro e março, as vacas ficam secas e é neste período que o casal tira férias e curte bons momentos com os filhos Valentim e Martim. Sair um pouquinho da rotina e curtir um pouquinho com os meninos, né? Fazer alguma outra atividade ao redor, né? Com os nossos familiares e amigos. É bem gratificante. Para garantir conforto aos animais e bons índices de produtividade, as vacas têm sombra, água nos piquetes e pastagem de qualidade. Inverno chegando, as pastagens perenes começam a secar. É hora de entrar com uma etapa muito importante no sistema produtivo de leite, a sobressemeadura com pastagens de inverno. Dia de bastante trabalho para o André. Hoje estamos utilizando a aveia
consorciado com o trevo vermelho, o trevo branco e o cornichão. Como é que vocês fazem o manejo do pasto? Bom, a pastagem de verão, vamos falar primeiro da de verão, assim, a gente faz medições e adubações, é o principal requisito. Que quando começa a entrar ali outubro, o tempo começa a colaborar um pouco mais com o calor, a pastagem fica mais viva e vem a vida. Aí a gente começa com adubação, tanto fósforo, potássio e nitrogênio no começo e depois segue mais com nitrogênio, tá? E depois a pastagem de inverno da mesma forma, bastante adubo orgânico principalmente, né? E forragens de ótima qualidade. A implantação do pasto foi o primeiro passo dado pelo casal. Atualmente, Celes e André contam com 7 hectares de pastagens irrigadas, divididas em 28 piquetes. Desde o começo da atividade em Xanxerê, eles contam com a assistência técnica da EPAGRE. Esta unidade do André e da Celes é a unidade de referência técnica da EPAGRE Xanxerê, de pecuária, né? E a gente tem todo um acompanhamento desde o início dela, né? Até hoje a gente faz todo o acompanhamento. A gente orienta, ajuda eles a fazer a gestão dela e orienta eles nas tomadas de decisões. É claro que a tomada de decisões é sempre deles, mas a gente dá sempre um apoio nessas tomadas de decisões. Então, eu tenho 2 ferramentas que eu uso, que é a planilha da EPAGRE. A gente faz acompanhamento já faz desde 2017. É uma planilha bem completa que me ajuda muito a tomar as decisões do dia a dia. Então ali eu tenho todos os custos, né? Número de cabeças, de rebanho. Me dá muitos resultados eficientes, né? Para minha tomada de decisões. Outra ferramenta é um software, também fornecido pela cooperativa, né? Que também lá eu insiro os dados, total de rebanho, reprodutivo, controle leiteiro, qualidade do leite. Então é um conjunto, né, de ferramentas que são muito importantes para nós. Nessa propriedade, o papel da mulher é par e passo com o marido. Eles trabalham juntos, construíram a proposta de trabalho deles junta e eles decidiram então juntos voltar para o meio rural para desenvolver então aqui a família tendo o suficiente, como a própria Celes fala. A Celes tem uma fala muito bacana que eles sempre querem ter aquilo que é suficiente para eles viverem com harmonia e de uma maneira que eles consigam criar os filhos deles aqui e a família deles. É bem bacana isso. Sustentabilidade é a palavra de ordem na propriedade. O uso de tecnologias para produzir mais com menos recursos é o foco do casal, que busca, acima de tudo, uma vida tranquila, com qualidade e em equilíbrio com a natureza. E essa foi a edição de hoje do nosso programa. Para assistir muito mais conteúdo da nossa agricultura, pesca e pecuária, acesse youtube.com/epagretv. Até semana que vem. Tchau!